Olá pessoal, muito bom dia. Muito me alegro pelo fato de estar de volta aqui para dar continuidade com vocês sobre o estudo em escola dominical. A gente está conversando sobre os profetas menores. Gostaria de enfatizar que eles recebem este título não pelo grau de sua importância, tanto sobre a vida deles, quanto pelo que eles pregam, quanto pelo que eles profetizam, mas sim pelo tamanho, o volume da obra, que é pequeno. São livros pequenos, diferentemente de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são obras maiores, são livros maiores. Hoje a gente vai tratar sobre o livro de Naum. Naum é um profeta que se levanta no meio do povo de Judá. Não existe mais o reino do norte, já foi destruído, para profetizar sobre a queda do maior e primeiro império daquela época, a Assíria. A Assíria foi o primeiro império que a humanidade conheceu. E foi terrível este império. A história narra que a brutalidade deles para com os seus inimigos era terrível. E só que para confrontar, muito embora o assunto do livro seja falar sobre destruição, queda e morte de um império, mas há um antagonismo nisso, porque o propósito do livro, na verdade, é confortar Judá. Não é meramente falar de uma destruição, falar de um Deus que tem prazer na vingança e destruição de uma nação. Não, o propósito do livro não é este. O propósito do livro é trazer conforto para Judá, anunciar o julgamento de Deus para o inimigo de Judá, mas ao mesmo tempo trazendo conforto. Este é o Deus que nós amamos, que nós cremos. Ele nos conforta, mesmo diante da queda de um inimigo, da destruição, daquele que sempre perseguiu, que sempre aviltou Israel ou o povo de Deus. Mas Deus não tem prazer nisso. Então, a obra deste livro, o propósito é trazer conforto para Judá e dizer que Judá, que ele não vai ser atingido pela mão forte de Deus que estará descendo sobre, no caso, o Império da Síria. Israel está ileso, isso não respingará em Israel, mesmo porque Israel, estando no meio, o tempo todo, ele estava no meio entre grandes impérios. Você tem o Império Assírio, você tem a Síria, que está bem mais próximo que Israel, mais acima um pouco a Síria. Depois você vai ter Babilônia, você tem o Egito. Israel estava no meio, fazia parte destes grandes impérios, e ele levou cacetada o tempo todo. Se você ler a profecia de Daniel, principalmente no capítulo 11, você vai ver que Israel vai estar levando paulada de cada império que se levanta como sendo um império importante. Você tem no capítulo 10 de Daniel o anjo vindo ao encontro de Daniel para poder dar respostas acerca de sua oração. Só que o capítulo 11 é a resposta que ele vai trazer para Daniel, e você vê que Israel leva pancada de um lado, leva pancada de outro, mas ele se mantém firme. E o propósito deste livro é mostrar isso, que Israel não será atingido pela destruição que vai ocorrer com a Assíria. Então ele vai trazer conforto e consolo para Judá. O nome Naum significa conforto. É provável que venha do nome de Neemias, é uma forma curta de falar do nome de Neemias, que significa Jeová conforta. Naum vai profetizar, muito provavelmente, pelo ano 633 a 612, que é quando cai definitivamente o Império Assírio, já que ele está profetizando antes dessa queda. Okay? O Império Assírio é um império milenar, e a cidade de Nínive, pelo menos mais de 1500 anos antes de Cristo, quando os assírios a capturaram e anexaram ela ao seu território, ela só vai passar a ser capital da Síria no ano 700, ok? Quando o rei Senaqueribe faz dela a capital do império, que até então a capital do império era Assur, que na verdade é uma homenagem à deusa dos assírios. Só que Senaqueribe transforma Nínive, que era uma grande cidade, uma belíssima cidade, mais tarde ela vai ser considerada como a cidade capital do mundo, como capital da Síria. O livro de Jonas, o profeta Jonas, já fala dela. Ele profetizou lá em Jonas 3, eu vou ver com vocês aqui, Jonas 3, um pouco atrás,
Jonas 3, verso 4, ele vai pregar contra Nínive, mas é no mínimo 100 anos antes. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ora, diz o texto lá de Jonas, o livro do profeta Jonas, que o povo se arrepende. E o mais legal é que o rei também se arrepende. E exige que todos vistam-se de pano de saco, cubram-se de cinza da cabeça aos pés, como gesto de humilhação. E aí Deus não destrói a cidade, como falei, no mínimo 100 anos antes. Só que, passado esse arrependimento, o império terá uma sobrevida de 100 anos ou um pouco mais de 100 anos. Porque o povo sobre o qual Naum está profetizando não é o mesmo povo. Porque há 100 anos atrás, um pouco mais de 100, o rei e o povo se arrependeram. Mas logo em seguida parece que ela não mudou, porque ela continuou na prática de atrocidades e perversidades para com aquele que ela dominava. E ela tinha métodos de tortura terrível, como empalamento. O empalamento, dizem os historiadores, que quem criou foi a Pérsia. Mas a Síria fez muito uso da prática desse tipo de tortura, torturar a pessoa até a morte, empalando as pessoas. Parece que na história caminha dizendo que a morte na cruz, ou a crucificação feita na cruz, é um método moderno que advém do empalamento. Tem sua origem no empalamento praticado pela Pérsia e pela Síria. E não é só empalamento. Eles também decapitavam as pessoas, amputavam os órgãos dela e ainda praticava o método do esfolamento. Enfim, ela era terrível e cometia atrocidades, impiedade, chegava, na verdade, às reais da impiedade. Porque uma coisa é você dominar um povo e ter que ter, no mínimo, respeito como ser humano. Tudo bem que os povos antigos, o mundo antigo, era perverso. As atrocidades cometidas no mundo antigo eram muito grandes. A gente acha que a humanidade mudou. De fato, graças a Deus, nós vivemos hoje num mundo moderno onde nós não vemos isso, mas tem muita perversidade sendo praticada ainda hoje pelo mundo afora. Muita. A gente não tem acesso, a gente não vê, mas tem muita malignidade ainda, porque o coração do homem é essencialmente mau. Mas a Assíria, ela já tinha dominado o lado do norte. Lembram disso? Que o norte caiu pelo poder da Assíria? Ela já tinha derrotado e destruído Samaria no ano de 722. Agora, a ameaça era contra o reino de Judá. A Assíria era extremamente cruel com todos aqueles que ela conquistava, como a gente falou agora. Enquanto existia Samaria, os eventos políticos giravam em torno de Samaria. Agora, os eventos políticos vão girar em torno de Judá. Eu fiz um pequeno resumo do que está escrito no livro sobre a história de Israel, que eu até já mostrei para vocês, sobre esse momento. E eu vou estar mostrando isso para vocês, o que está escrito no livro, neste livro, só que eu fiz este resumo. Só que antes de chegar a vez de Judá, quem tinha o protagonismo principal era Samaria, por ser maior. Judá, na verdade, tinha um papel mais secundário. Samaria é maior que Judá e em extensão territorial e em população também. A topografia e a economia dos reinos são diferentes. Samaria possuía amplas regiões naturalmente irrigadas e tem uma agricultura abundante. Judá é mais rochosa e pastoril. Enquanto os vizinhos de Judá são os humildes moabitas e edomitas, de hábitos bem simples e de economia bastante pequena, Samaria se defrontava com as luxuriosas civilizações do pujante Império Arameu, que era a Síria.
e dos mercadores internacionais que eram os fenícios. Notem a terrível diferença entre essas duas capitais, sendo elas uma só nação, mas culturalmente completamente diferente, inclusive em adoração, porque o norte constantemente era seduzido pelas religiões dos deuses pagãos desses impérios, enquanto o sul bem menos. Comparando as duas, Samaria é mais rica, Judá é mais modesta. Agora, com a queda do norte, Judá ela vai ficar envolvida nas confabulações internacionais, que antes eram uma prerrogativa do norte, de Samaria. Mas a Assíria começa a enfraquecer-se. Assurbanipal, sob cujo reinado a Assíria vai atingir sua extensão territorial máxima, ele morre em 626, para grande alívio dos povos que são subjugados a ele, dada a atrocidade que eles cometiam. Em 622, mesmo ano da reforma deuteronômica de Josias, lembra? No mesmo ano, Nabopolassar proclama a independência de seu país, dando início a um império neobabilônico. Portanto, o império neobabilônico começa no ano de 622. Como império, já existe como nação, a gente sabe disso. O processo de desmanche do Império Assírio estava apenas começando. Já estava em andamento a destruição do Império Assírio. O rei de Babilônia vai aliar-se aos citas, que são os bárbaros, descem até o Egito, saqueando e queimando tudo o que eles encontrarem pela frente, deixando Judá providencialmente, por Deus evidentemente, à margem de sua rota. Não entraram em Judá. Os babilônicos aliam-se também com os medos, um povo da Ásia Menor e de etnia obscura. Diante do triplo assalto babilônicos, citas e medos, cai em 612, cumprindo-se a profecia de Naum, a gigantesca cidade de Nínive. Assurbanipal, que foi um dos seus reis, a chamava de a cidade capital do mundo, uma das mais belas e cidades que a humanidade já conheceu. Nínive já era uma grande metrópole quando aparece a figura de Abraão. Quando ele inicia sua jornada com Deus, Nínive já era uma grande cidade. Mas acontece que tudo dá uma reviravolta. O Egito, que era arqui-inimigo da Assíria, que estava sempre em confronto, Faraó Neco resolve ir até lá, não na tentativa de ajudar a Síria, mas muito embora a mensagem fosse essa. Então, na verdade, ele queria defender o seu quinhão. Queria pegar um pouquinho um pedaço do espólio, que agora o Império Assírio está sendo todo fragmentado, dividido entre essas três nações que foram lá e destruíram o Império. Só que, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo território de Judá. E Josias, agora o rei Josias, ele não gostou nem um pouco de ceder passagem para Faraó. Aí vai ocorrer um episódio muito triste. Por uma bobeira, por um conflito que nem é dele, nem de Josias nem de Judá. Lembra que quando Nabucodonosor quando a Babilônia invadiu a Assíria, ela deixou Judá de lado. Ele se vê forçado a entrar num conflito, só que não sabe se ele morreu em conflito ou não. O livro de 2 Reis, capítulo 23, 29, só tem este versículo que trata sobre esta guerra. Diz o texto que ele vai lá, e Josias vai ao encontro dele. Não se sabe se Josias foi ao encontro com o propósito de manter relações diplomáticas, já que ele estava passando pelo território de Judá, e aí ele foi traído por Faraó, e Faraó o assassinou, ou ele foi ao encontro de Faraó
que na verdade não foi ao encontro dele, ele estaria indo para uma guerra contra Faraó. E ele se coloca na frente de batalha e morre. Não se sabe, a história não narra, a Bíblia não narra. Esse conflito que vai ter dessa guerra com o Egito e as demais três nações, os Medos, os Citas e Babilônia, só vai ser citado na Bíblia apenas nesse verso de 2 Reis, capítulo 23, 29, e 2 Crônicas 35, 20. E é onde acontece o episódio da morte de Josias. Não se sabe como que Josias morreu. Essas duas posições que eu acabei de falar agora, existem essas duas vertentes. Ou ele foi para estar com Faraó e Faraó o traiu e o assassinou, ou ele foi realmente em batalha contra Faraó. Não se sabe. De maneira que ali morre o famoso piedoso rei Josias. Depois da gente ter analisado um pouquinho sobre o momento histórico, sobre a queda e destruição da Assíria, lembra que eu falei para vocês, eu vou ler um trecho que eu resumi do livro sobre a história dos judeus. Eu quero entrar com vocês agora no livro, um capítulo 1, é um capítulo que na verdade vai tratar sobre o louvor a Deus por julgar os seus inimigos. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, um eucosita. Isso aqui é a região onde ele morava, que não se tem localização exata. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em Bazã o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor de sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Ora, como que o Senhor é bom se anteriormente Naum está fazendo a narrativa de que Deus vai agir tremendamente, poderosamente, com o seu cajado pesado sobre uma nação ímpia, e na verdade sobre todos os ímpios, aponta-se para todos os ímpios, não só a Síria, e ele afirma que o Senhor é bom. É exatamente o propósito do livro de Naum. Mostrar a destruição do inimigo do povo de Deus, mas que o Senhor é bom. Justamente para quem? Diz o texto aqui final. E para aqueles que conhecem e que nele se refugiam. Então, Naum está confortando a nação em afirmar, como eu disse lá no início, que essa guerra que vai haver entre Babilônia com a Síria não vai respingar em Israel. Muito embora falamos também sobre a morte de Josias, que Josias vai morrer em decorrência disso. Muito embora Josias vai morrer, mas a nação ficará ilesa. E esta é a revelação de Naum. Olha só o que ele diz lá no verso 13 do primeiro capítulo. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Judá pagava pesados impostos à Assíria. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. De fato, não existe mais o reino da Assíria. Lá hoje é a nação do Iraque, que não tem a ver com a Assíria. O povo do Iraque não é o assírio, muito embora alguns queiram considerar, mas apenas ocupa a região. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil.
Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Porque em Judá haveria apenas o anúncio sobre a queda da Assíria e que isso traria paz para Judá. Judá viveria em paz, pelo menos por mais alguns anos, até que ele vai ser destruído mais tarde. É interessante que, muito embora o livro de Naum não fala do Messias, não trate sobre o Messias, mas a gente pode fazer uma forte ligação deste texto com aquele que vai anunciar o maior sermão sobre ética, sobre paz, transformação de vida, que é Jesus lá no monte. Lembra disso no capítulo 5 de Mateus? O sermão do monte. E aqui fala: eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Celebrará as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Deus aniquilaria para sempre com a Assíria. O capítulo 2 e 3 vão tratar mais sobre a queda do Império Assírio. E ele vai ironizar. Naum vai ironizar. Ele vai iniciar o capítulo 2 falando disso. Veja bem, o destruidor, ele chama a Babilônia de o destruidor. Ele não cita o nome de Babilônia. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Parece que aí está falando de Judá e Samaria, Israel. Judá, que era humilhada pagando impostos à Síria, e Israel, Samaria, por já ter sido destruída no ano de 722. Diz que o Senhor vai restaurar a glória desses dois reinos. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos, as suas videiras. É evidente que isso aqui vai ser feito em Jesus. Como vai dizer Paulo mais tarde, não existe nem judeu nem grego. A nação de Israel, que foi exterminada e nunca mais voltou para o seu território, a não ser quando a Síria ela junta judeus de toda a parte do mundo e coloca ali, funda ali o povo samaritano. O povo samaritano, nós já falamos sobre isso aqui, é resultado dessa união. Trouxe judeus de todos os povos, já misturado com todas as nações. Israel não volta mais para o lado norte, mas isso será restaurado. É uma promessa de Naum. Essa restauração só se dá em Jesus. Capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. As pessoas estavam tropeçando. Ele vai narrando aqui, com mais minuciosidade, a desgraça que virá sobre os assírios, porque foi exatamente assim que os assírios trataram todos aqueles povos que eram vizinhos deles ali. Cometeu atrocidade com eles. Mas o livro de Naum é um livro poético. Repara que ele está narrando uma destruição em poesia. E, ao mesmo tempo, oferecendo para o povo de Deus consolo e conforto. É interessante que você vai ver essa similaridade lá no Apocalipse. Eu vou ver com vocês daqui a pouquinho o Apocalipse sobre isso, onde nós observamos que João tem visão do povo de Deus, da igreja que está embaixo do altar, clamando para que haja justiça. Há dois momentos desse clamor. Eu quero ver com vocês lá no Apocalipse 5, verso 8. Vamos lá para Apocalipse 5. Eu já estou encerrando esse pequeno momento nosso. Capítulo 5
verso 8, você vai ver que o clamor dos santos, a oração dos santos, estão reunidas num cálice de ouro. Olha só o que diz o verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, língua e nação. Então aqui no capítulo 5 mostra uma taça cheia das orações, do clamor dos santos. Vamos para o capítulo 8, verso 3. Olha só o que vai acontecer. 8, verso 3. Agora na abertura do 7º selo. Olha só o que vai fazer o 7º selo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações do santo. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que vai haver daqui para frente é juízo sobre a terra, juízo sobre os ímpios, sobre a perversidade. E quem está protagonizando diretamente isso são exatamente as orações dos santos. Então haverá um dia em que o Senhor se vingará a nosso favor, a favor da igreja, que sempre foi perseguida, ultrajada e humilhada. De fato, isso ocorrerá para aqueles que ocorreu isso. Lamentavelmente, eu sou um crítico da igreja contemporânea pelo que ela tem feito. Mas esse texto aqui não se refere à igreja falsa, a falsa igreja. Se refere, como eu já disse, à igreja invisível, à igreja verdadeira. Aquele que é santo e é piedoso. Agora, a igreja falsa, que pratica todo tipo de erro e associa-se ao poder deste mundo, ao poder político, ela não está aqui. Não são essas orações que estarão sendo derramadas. Muito embora a linguagem ela é metafórica, a gente sabe disso, que todo o livro do Apocalipse é metafórico. Mas mostra aqui a importância que Deus fará justiça ao seu povo. O que Naum está dizendo para a gente é que o que aconteceu lá com Judá e a Síria é que um dia Judá foi extremamente humilhado, mas Deus fez justiça ao grande império. Assim é com a sua igreja. Nós sofremos perseguição. A igreja sofreu muito mais, hoje sofre menos, mas existe todo tipo de perseguição. E haverá um tempo em que ela sofrerá a grande perseguição da chamada grande tribulação. E as orações dos santos sendo derramadas sobre a terra tem este significado, trará este significado de juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. É Deus fazendo justiça pelo seu povo. Eu quero encerrar com vocês o que diz o último versículo do capítulo 3 de Naum, que na verdade a impiedade e a perversidade elas não têm limite, não têm limites. Olha só o que diz o texto aqui. Não há remédio para a tua ferida, acerca dos assírios. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Sabe por quê, Assíria? Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Quem não foi vítima da tua maldade, da tua perversidade? Então o livro de Naum, ele é belíssimo porque trata disso. Ele é belíssimo porque fala de Deus fazendo justiça a um povo que sempre foi humilhado, e a igreja ela passa por isto na terra. Leia o capítulo 23 de Mateus. Jesus vai tratar sobre, eu acabei de falar agora um pouco da tribulação e tudo mais, mas é dito no capítulo 25,
Mas é no capítulo 23 que Jesus vai mostrar o motivo pelo qual Jerusalém vai ser destruída. Capítulo 23. Se você tiver o cuidado de ler minuciosamente, com todo o cuidado, direitinho, você verá a causa da destruição de Jerusalém. Eu não vou falar aqui, que é para você descobrir. Vou aguçar o seu interesse por isso. Vá lá e veja. Na verdade, é fruto do pecado do povo. Deus sempre se levantará em prol de seu povo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por humilhação, e nós passamos mesmo por diversas humilhações, deixe que Deus faça a justiça. Não tome a espada que está na mão de Deus para lutar a seu favor e vá você fazer essa luta. Não faça isso. Deixe a espada na mão de Deus. Deus está defendendo, Deus está lutando por você. Portanto, não tire a espada que está na mão de Deus, lutando a seu favor, para você tentar fazer sua vingança, para você tentar fazer a sua justiça própria. Deixe que o Senhor faça isso, porque Ele é justo. E mesmo sobre quem Ele fará justiça, Ele fará com base no seu amor. Ele ama os assírios. Ele fez com amor. Eu quero encerrar voltando lá para o Apocalipse 6:8, para mostrar que o clamor da igreja, que João vê, das almas que estão sob o altar. Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Há um clamor. Deus fará. Naum aponta para isso, para o julgamento de Deus. O Apocalipse 12 também vai falar que Satanás ele será destruído. Duas são as causas que levarão Satanás a ser destruído. Será destruído pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho dos fiéis, diz ele, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Observou? Mesmo em face da morte, diante do perigo iminente da morte, não amaram a própria vida. Satanás é destruído por isso, pelo testemunho da igreja e pelo poder de Jesus. Portanto, meu irmão, fique com isso e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço.